palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, que se vê, não foi feito do que é o quê? Aparente. Então, o que é a fé? A fé é acreditar em Deus. Amém? Amém nada. A fé não é só acreditar em Deus. Porque a Bíblia diz que acreditar, isso está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 17, a Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Então, eu acredito em Deus, mas a Bíblia diz que até os demônios creem. E não deixa de ser o quê? Demônios. Não é somente acreditar. A fé é o firme fundamento. Sabe o que quer dizer firme fundamento? Fé é certeza. Fé é o quê? Certeza. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de factos que não se vê. Em outras palavras, a pessoa está passando um problema grande, seja na família dela, seja na vida financeira dela, seja na vida sentimental dela. Ela está passando um problema muito difícil com os filhos. Mas a certeza que ela tem de Deus, a certeza que ela tem da palavra de Deus, não deixa ela esmorecer, não deixa ela desanimar, não deixa ela cair. Ela permanece de pé, de cabeça levantada, porque ela tem certeza que ela vai vencer, que ela vai dar a volta por cima. Veja a diferença em acreditar de ter certeza. Quando a pessoa tem certeza, ela pode estar passando o problema que for. Mas ela diz, não, eu estou passando esse problema, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Porque ela tem certeza dentro dela, como os homens do passado. Veja o exemplo de Jó. Jó, diz a palavra de Deus, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era o homem que fazia tudo certo. Fazia tudo certo. Tinha todos os atributos de um homem de Deus. E isso não fazia dele um homem isento de problemas. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus disse que todas as pessoas passariam por aflições. Porque há pessoas que acham que ter uma vida com Deus, ela está isenta de problemas, ela não vai enfrentar problemas. Nada disso. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas ele falou o quê? Tenha bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Mas para a pessoa ter bom ânimo diante dos problemas, ela tem que ter muita certeza de quem? De Deus. Ela tem que ter certeza naquilo que está o quê? Escrito. Ela tem que ter essa certeza. Porque se a pessoa não tiver certeza, ela desanima, ela desiste da fé dela. Ela vai dizer, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou? Aí o diabo começa a falar na mente dela, realmente, para que tu vai? Olha aí, ó, tá na igreja, olha o problema que tu está passando. E quando a pessoa apenas acredita em Deus, ela desanima. Mas quando a pessoa tem certeza, ela é como Jó. Jó perdeu tudo. Os filhos morreram no mesmo dia. Sabe o que é perder um filho? Só que ele não perdeu um filho. Ele tinha quantos filhos? 7 homens e quantas mulheres? 3 mulheres. Os filhos todos morreram no mesmo dia. Perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Todas as fazendas. Perdeu a saúde. E a mulher dele disse para ele, tu continua ainda fiel para esse Deus? Tu ainda continua fiel para esse Deus? Olha o que te aconteceu. Sabe aquelas pessoas que quando tudo está bem, para ela vive sorrindo à toa? Quando tudo está bem, ah, meu Senhor, obrigado. Ela vive sorrindo, ela vive alegre. A mulher de Jó era assim mesmo. Quando tudo estava bem, Deus era maravilhoso. Mas quando aconteceu isso na vida dele, sabe o que é que ela disse para ele? Tu ainda continua fiel para Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olhou para a mulher e disse assim, mulher, tu está louca. Recebemos tantas coisas boas de Deus. Agora que eu estou passando essa prova, tu acha que eu vou falar algo contra Deus? Deus me deu. Então Jó, ele não tinha o coração nas coisas materiais. O coração de Jó estava na mão de quem? E o teu coração está na mão de quem? Sabe quando é que nós provamos se somos de Deus ou não? É nos momentos difíceis da nossa vida. É nos momentos difíceis da tua vida é que tu mostra se tu é de Deus ou não. Porque quando tudo está dando certo, é fácil a pessoa ser de Deus. É muito fácil a pessoa ser de Deus quando tudo está dando certo para ela. Isso é fácil demais. Mas Jó tinha certeza que ele ia superar aquele momento difícil da vida dele. E ele continuou fiel até o fim, e a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Sabe quando é que Deus começou a mudar a vida de Jó? Quando ele disse, Senhor, olha a oração que ele fez a Deus. Jó capítulo 42, ele diz assim, Senhor, sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor pode tudo. E a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Então, se você está passando um problema grande na tua vida, não desanime. Não desanime, não desista. Levanta a tua cabeça, segue em frente na tua fé, fale como Jó, fale como Davi. Davi enfrentou Golias, mas você sabe que existia um gigante maior que Golias.
Sabe como era o nome do gigante? Tinha o Golias, que era o primeiro, e tinha um outro gigante. Você sabe como era o nome? O medo. Davi teve que vencer o medo dele. Esse era o maior gigante. O teu maior problema não é o problema financeiro, não é o problema familiar. O teu maior problema é você. Você é o maior problema da tua vida. Sabe por quê? Porque você muitas vezes se deixa dominar pela dúvida. O gigante da tua vida é a tua dúvida. O gigante da tua vida é o teu medo. O gigante da tua vida é o teu pensamento negativo. É isso que está impedindo da tua vida mudar. Isso está impedindo a tua vida mudar. Você quer ver um exemplo? Na época de Elias havia muita fome. Aí Deus disse: Elias, vai para uma cidade chamada Serepta, que lá eu ordenei uma mulher, uma viúva que te sustente. Porque não tinha comida. Havia uma fome muito grande na terra. Aí Elias disse amém. E ele foi para essa cidade. Chegando nessa cidade, a cidade estava vazia, porque todo mundo havia saído desta cidade para ir para outro país à procura de comida. Mas tinha uma mulher na porta da cidade, apanhando lenha. E aí, Elias olhou para aquela mulher e disse assim: é essa mulher que Deus falou para mim. Aí, Elias disse assim para ela: mulher, me dá um pouco de água. E ela foi buscar um pouquinho de água para ele. E aí disse assim: olha, também traz um pouco de comida para mim. Ela olhou para Elias e disse assim: eu não tenho nada. Na minha casa eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho um pedaço de pão. E depois nós vamos morrer de fome. Porque não temos nada mais para comer. Aí Elias disse para ela o quê? Qual foi a palavra que Elias disse para ela? Sabe o que é que ele disse? Não temas. O que é que ele falou? Não temas. Então o gigante daquela mulher era o quê? Era o medo. Não temas. Faze como disseste, mas primeiro faz para mim. Primeiro faz para mim. E eu te garanto uma coisa: se você fizer como eu estou falando, a farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai faltar. Aquela mulher não conhecia Elias. Primeira vez que ela viu Elias na vida dela. Ela poderia dizer o quê? Ou pensar o quê? Esse homem quer o quê? Se aproveitar de mim? Quer comer as últimas coisas que eu tenho? Ela não teve dúvida, ela fez conforme o homem de Deus havia falado. E ela tinha certeza que, como ele tinha falado, ia acontecer. E quando Elias comeu o pão, e ela olhando com o filho dela, Elias comendo o pão, Elias disse assim: agora volta lá na tua casa e olha lá para a panela. Quando ela voltou, o milagre tinha acontecido. Então é esta certeza que Deus quer ver dentro de você. Se você quer uma mudança na tua vida, você tem que ter certeza, você não tem que ter dúvida dentro de você. Você tem que ter certeza. Ah, mas eu acredito em Deus. Mas acreditar até os demônios acreditam. Não é isso que diz a Bíblia? Hein? Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem. Aí a Bíblia, depois aqui em Hebreus, dá o exemplo
aqui de muitos homens de fé. A Bíblia diz aqui no versículo 4, pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era o quê? Justo. Aí no versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador. Você sabe o que quer dizer galardoador? Deus, ele é recompensador, ele recompensa a fé da pessoa. A fé. Mas a fé não são palavras. Não é a pessoa dizer eu tenho fé. Fé não se mostra com palavras. Fé se mostra com atitudes. E a pergunta que eu te faço agora é, quando você passa problemas na tua vida, como é a tua atitude? Quando você passa lutas na tua vida. Porque problema todo mundo passa. Seja na família, seja financeiro, às vezes as coisas não dão certo. Como é a tua atitude? Você fica se reclamando da vida? Você pensa em desistir? Você acha que tudo está perdido? Ou você é aquela pessoa que diz, não, eu passei por isso, eu estou passando por isso, mas eu vou dar a volta por cima. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. Esse é o pensamento e a atitude das pessoas que têm certeza daquilo que está o quê? A fé é o quê, pessoal? É certeza, é firme fundamento. A fé tem fundamento. É uma coisa sólida. Quando Jesus fala da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, ele está falando de dois tipos de fé. Quando a pessoa está edificada sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, pode vir a tempestade que for, ela permanece firme, de pé, ela não cai. Mas a pessoa que está firmada sobre a areia, quando vem a tempestade, o que acontece com a casa? Cai. A casa cai. Sabe o que é que Deus falou para Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus, o próprio Deus falou. Deu uma palavra forte para ele. Tu vai morrer. Sabe o que é que Ezequias fez? Isso está em Isaías 38. Ele dobrou os joelhos e disse, Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel. Lembra-te que eu tenho sido fiel. Olha a certeza que esse homem tinha da palavra de Deus. Lembra-te, eu tenho sido fiel, meu Deus. E aí Deus diz para o profeta Isaías, volta lá, e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Com aquela palavra que ele ia morrer, ele poderia... Quando o médico fala para uma pessoa, tu tem poucos anos de vida, como é que a pessoa fica? Abalada. A pessoa já sai ali do consultório morta. Ela perde todas as esperanças. Aquele homem recebeu a palavra de Deus que ele ia morrer. Mas ele dobrou o joelho e disse, eu tenho sido fiel para ti, meu Deus. E Deus disse, tá bom, Isaías volta e diz que eu vou dar mais 15 anos. E se ele dissesse assim, se Deus falou, então eu tenho que aceitar.
Eu tenho que aceitar. Aquele homem não aceitou não. Aquele homem não aceitou. Quando a pessoa recebe uma palavra dessa de um médico, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa já se entrega para a vida mesmo, e diz, ó, vou morrer mesmo. Ou a pessoa continua a vida dela. E não deixa aquela mensagem de morte entrar dentro dela. Isso aconteceu com o meu sogro. O médico dele disse assim, ó, seu coração está crescendo muito. Eu não dou 6 meses de vida para o senhor. 6 meses de vida. O senhor vai morrer. Pode preparar, porque seu coração está muito grande. Sabe o que aconteceu? Ele não se entregou. Viveu muitos anos e o médico ainda morreu primeiro que ele. Foi, ainda morreu primeiro do que ele. Existem 2 tipos de palavra, pessoal, nesse mundo. Palavra de vida e palavra de morte. Quando as pessoas derem uma palavra de morte para você, não deixa isso entrar dentro de você. Quando as pessoas falarem que tu não vai conseguir, que tu não é nada, que tu não tem estudo, que tu nunca vai vencer, que teus pais foram pobres e tu vai ser pobre também, que aquela doença que você tem é uma coisa hereditária. Não deixe essas palavras de morte entrar em você. Mas de maneira nenhuma. Tem que crer nesta palavra aqui. A palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. O povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Esse livro aqui, sabe quando você compra um aparelho, você compra essa caixa de som, junto com a caixa de som vem o quê? O manual de instrução, dizendo assim, olha, você tem que ligar o fio assim, você tem que colocar aqui, direito aqui, mexer assim. Na maioria das vezes, quando você compra o aparelho, você lê o manual de instrução? Lê? É pouca gente que lê. Tem gente que compra telemóvel de última geração e nem sabe mexer. Só sabe atender o telefone. Mas nem sabe. Mas dentro de cada aparelho vem um manual de instrução. Quem foi que te criou? Pois é. Aqui está o manual de instrução. Dizendo o que você deve e não deve fazer. Aqui tudo está, o nosso manual de instrução está aqui. O que você deve comer, o que você não deve comer. Como você deve cuidar da sua esposa, esposa, como você deve cuidar do seu marido. Aqui tem tudo. Como você deve cuidar dos teus filhos, se você tem que repreender os teus filhos ou não quando eles erram. Aqui está tudo, aqui está todos os ensinamentos de como ter uma família bem estruturada, como você deve se comportar. Aqui está tudo. Tudo. Mas são poucas as pessoas também que se importam em ler a palavra de quem? A pessoa perde tempo lá no Instagram, lá no Facebook, vendo o vídeo. Não que seja errado, não está errado, não é pecado. Mas se você tirasse pelo menos 30 minutos para ler a palavra de Deus, você ia ver o efeito que ia fazer na tua vida. O grande efeito que ia fazer na tua vida.
um dos homens mais ricos do mundo, ele deu um conselho. Ele disse que ele ficou bilionário seguindo os ensinamentos do que está escrito no livro de Provérbios. Ele sempre lê e relê todo o livro de Provérbios de Salomão, que ali tem muitos ensinamentos de como prosperar na vida. De como prosperar na vida. Então a Bíblia ensina tudo, pessoal. É o nosso manual de instrução. Tem uma coisa importante. Um caminho para a mudança da tua vida. Você quer saber? Quer saber? Sim ou não? Sim. Domingo que vem. Domingo que vem o Bispo Nuno fala para você. Fé é o que, pessoal? Fé é o quê? Certeza. Você tem que ter certeza, você não tem que ter dúvida. A dúvida é inimiga da fé. Não tenha dúvida. E a dúvida vem quando vêm os problemas. Os homens do passado passaram problemas? Abraão passou? Isaac passou? Jacó passou? Davi passou? Daniel passou? Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram? Elias passou? Elias passou tantos problemas que ele chegou a pedir para Deus o quê? Tira a minha vida. Ele já não estava aguentando tanta perseguição que ele estava sofrendo. E aí Deus olhou para ele e disse assim: Elias, sai dessa caverna. Eu tenho outro plano para a tua vida. Em outras palavras, deixa de ser mole, rapaz. Vai em frente. E ele desafiou 450 profetas de Baal. Depois foi lá e disse: ah, meu Deus, tanta perseguição que eu estou sofrendo. O senhor não está vendo? Então, pessoal, todos passaram e venceram. E você também vai vencer. A certeza de Abraão foi quando Deus provou ele dizendo: pega o teu filho e sacrifica para mim. Deus queria isso? Deus estava provando apenas a fé dele. E aí ele pensou assim: se eu sacrificar o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha a certeza que esse homem tinha de Deus. Se eu fizer isso que Deus está falando, Deus tem poder para ressuscitá-lo. Porque para Deus não tem nada impossível. Então essa certeza que Deus quer ver dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Quem está passando um problema difícil, levante a mão. Quem está passando um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família. Eu digo para você, você vai vencer. Eu digo para você, vai ser esse ano que você vai ter a sua resposta. Quando eu vim aqui a próxima vez, não sei quando, você vai dizer: olha, realmente eu venci essa aflição. Não esqueça, repita comigo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Mesmo diante desse problema que você está enfrentando, você vai dar a volta por cima. Está compreendendo, pessoal? Sim ou não? Esse problema não é nada. Mas uma coisa que Deus ensinou para Josué, ele disse: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, e eu serei. Aí ele disse assim: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Isso está em Josué, capítulo 1, versículo 7.
medita de dia e de noite, para teres cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer prosperar no teu caminho? Você quer ser bem-sucedido na tua vida? Então tira esse desânimo de você aí. Tira esse desânimo. Levanta a tua cabeça. Pare de estar reclamando da vida. Pare de estar reclamando da sua vida. Porque você vai dar a volta por cima esse ano. Fique de pé no nome de Jesus.